De uma função f de domínio R, sabe-se que a sua derivada é dada por f' igual a x mais 1 vezes e elevado a x menos 10x. Seja A o único ponto de inflexão do gráfico de f. Recorrendo à calculadora, determina a abscissa do ponto A, arredondado às décimas. Bom, explica como procedeu. Inclua na sua explicação os gráficos ou o gráfico que obteve na calculadora. Bom, existem duas formas de fazer este exercício. Eu vou fazer aqui um ou e apresentar aqui as duas. Duas não, até existem mais. Existem mais, eu vou apresentar as duas, talvez mais, que saltam logo mais à partida. Portanto, queremos determinar a abscissa do ponto de inflexão, não é? Ponto de inflexão, segunda derivada. Então, o que é que podíamos fazer antes de ir à calculadora? Fazer a segunda derivada da nossa função. Atenção que quando dizem recorrendo à calculadora, não quer dizer que a gente não possa fazer um cálculo antes, não é? Nós temos é que ir à calculadora sempre fazer alguma coisa, que é o que eu também vou fazer neste exercício. Mas antes, vou determinar a segunda derivada. Porque a segunda derivada é que me dá os pontos de inflexão, não é? Pontos de inflexão, que é aqui o ponto A. Portanto, tenho a derivada desta função, e a derivada desta função é a derivada de x mais 1 vezes e elevado a x derivada menos 10x derivada, ok? E agora temos aqui a derivada de um produto, então vamos fazer a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo, menos 10. E agora a derivada de x mais 1 dá 1, portanto aqui iremos ficar só com e elevado a x, mais x mais 1 vezes e elevado a x menos 10. Pronto, temos aqui a segunda derivada. Uma vez que isto é para recorrer à calculadora, nem interessa andar aqui a fazer mais simplificações, poderemos deixar isto desta forma. Também poderíamos colocar aqui em evidência o e elevado a x. Bom, vou escrever aqui à frente. Se eu colocasse ali o e elevado a x em evidência, ficaria com 1 mais x mais 1, que dava x mais 2, ok? Menos 10. Poderia também escrever lá assim. Bom, agora vamos então à calculadora. Agora sim, temos sempre que recorrer à calculadora, não é? Porque o exercício diz, é claro nisso. E portanto, como é que eu descubro o ponto de inflexão aqui na calculadora? Bom, sigo a mesma estratégia. Eu teria de calcular os zeros da segunda derivada, não é? Os zeros da segunda derivada, e se mudar de sinal, é ponto de inflexão. Bom, então é isso que eu vou fazer. Coloco esta expressão na calculadora, vou ver o gráfico, portanto, irá dar um gráfico assim com este aspecto, ok? Uma coisa assim deste género, e vamos calcular o zero. Realmente muda de sinal, não é? Muda, troca de sinal. Nós estamos aqui a ver que aqui para 1,15... Depois vamos arredondar aqui, como diz no enunciado, então, às décimas, não é? A segunda derivada, portanto, esta é f duas linhas, anula-se aqui e troca de sinal. Aqui é menos e aqui é mais. Portanto, é um ponto de inflexão. Ok? E daríamos aqui a resposta com base neste exemplo, ok? Com base neste exemplo, poderíamos então dizer... eu depois vou dar a resposta então aqui em cima. Vou então só fazer um ou. Uma outra forma de resolver. E aqui, portanto, a abscissa do ponto A tem coordenadas 1,2. É essa a resposta que vamos dar no final. Vamos então agora analisar aqui uma outra situação, sem fazer qualquer cálculo analítico, e até imaginemos que eles no enunciado obrigavam a isso. Diziam, resolve com a calculadora sem efetuar qualquer cálculo analítico. Bom, então iríamos ver a relação entre a derivada e a segunda derivada, porque reparem, a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. Então nós poderemos determinar o zero da segunda derivada fazendo o extremo da nossa função derivada, ok? Porque reparem, quando uma função tem um máximo ou um mínimo, a derivada dela, o declive da reta tangente nesse máximo ou nesse mínimo é zero, não é? Ou seja, quando uma função tem um máximo ou um mínimo, nesse ponto, a sua derivada é nula. E, portanto, se eu quero descobrir onde é que se anula a derivada desta função, posso, e isso escrevia lá no enunciado, não é? Posso tentar encontrar um extremo desta função, ok? Vou então, era isso que íamos fazer na calculadora, introduzíamos este gráfico da primeira derivada, iríamos obter um gráfico com este aspecto que eu vou aqui fazer, assim,
gráfico assim com este aspecto, ok? E reparem, este gráfico tem então um extremo, neste caso é um mínimo, né? Aqui para 1,15, e reparem que a derivada desta função, esta é a função f', ok? E a derivada desta, que é a segunda derivada, repara, aqui é zero. É zero porquê? Porque o declive da reta tangente a esta função neste ponto é zero, não é? Então nós poderíamos dizer que f duas linhas de x é igual a zero quando x é aproximadamente 1,2. Okay? E encontrávamos o zero da segunda derivada, que será então o ponto de inflexão da função, da nossa função. Okay? E portanto poderíamos fazer também desta forma. Fazendo de uma ou de outra forma, vamos dar a resposta. Basta dizer então que a abscissa de A, a abscissa do ponto A é dada por abscissa de A é 1,2, ok? Arredondada então às décimas, como diz aqui no enunciado, é 1,2. Bom, ficamos por aqui, até uma próxima!